Questão 6. Uma haste fina, longa, paralela ao eixo Y, está localizada a menos 1 centímetro e foi carregada com uma densidade de carga uniforme, linear, 1 nanocúlon por metro. Uma segunda haste, fina e longa, paralela ao eixo Z, situa-se em x igual a 1 centímetro e foi também carregada com uma densidade de carga uniforme linear, menos 1 nanocúlon por metro. Qual é o campo elétrico devido a essas hastes na origem? Bem, note que a segunda haste está paralela ao eixo Z, isso é, perpendicular ao eixo XY, está perpendicular ao papel. Colocando em perspectiva, ele estaria assim, né? Essa haste paralela ao eixo Y, desse jeito, e essa haste paralela ao eixo Z, passando pelo ponto no eixo X. Essa é a configuração das duas hastes. Elas estão carregadas, são longas, então a gente vai considerar elas infinitas, certo? E vamos calcular o campo elétrico gerado na origem. Note que na origem as duas hastes estão exatamente à mesma distância. Ok? Bem, é claro que o campo elétrico total das duas hastes está ligado ao fato de que o campo elétrico ele é uma grandeza linear, isso é, obedece ao princípio de superposição. No mesmo ponto, se dois corpos geram um campo elétrico, o campo elétrico total é a soma vetorial dos dois, do campo elétrico de cada um. Bom, então para isso a gente tem que calcular o campo elétrico de uma haste infinita. Então nós vamos pegar uma haste infinita e calcular o campo elétrico. A gente sabe que por simetria o campo elétrico é perpendicular à haste. Por quê? Porque qualquer ponto que eu pegue, eu vou ter a mesma quantidade de carga de um lado e do outro, porque ela é infinita. Certo? Se eu pegar um outro ponto aqui, como ela é infinita, ela vai ter a mesma quantidade de carga de um lado que do outro. Consequentemente, o campo elétrico não poderia estar inclinado, ele só inclinaria se tivesse mais carga de um lado do que do outro. Então o campo elétrico é perpendicular à haste em todos os pontos. E a uma mesma distância também, por simetria, o campo elétrico tem o mesmo módulo. Dessa forma, uma gaussiana que melhor represente, que vai facilitar a nossa conta do cálculo do campo elétrico, seria uma gaussiana cilíndrica. Então a gente vai usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico, usando uma gaussiana cilíndrica. Bem, o campo elétrico ele é perpendicular à lateral, certa a superfície lateral, então o fluxo vai ser simplesmente o campo elétrico vezes a área da lateral, porque como a lateral está à mesma distância em todos os pontos, o campo elétrico tem módulo homogêneo e é perpendicular à área lateral em todos os pontos. Nas duas bases, fechando então a gaussiana, nós vamos ter o campo elétrico paralelo à área da base, e, consequentemente, o fluxo é zero. Usando a lei de Gauss, o fluxo total através de uma superfície fechada é a carga interna por ε0, a gente vai ter que esse fluxo total é, na verdade, igual somente ao fluxo da área lateral, já que as bases, o fluxo é zero. Como o campo elétrico e o vetor área são paralelos, o produto escalar vira simplesmente o produto do módulo dos dois. Como o campo elétrico é homogêneo na lateral, ele sai para fora da integral e vira simplesmente o campo elétrico vezes 2πrl, que é a área da lateral, considerando, no caso, a minha gaussiana com comprimento L e com o raio R, que é o ponto pelo qual eu quero calcular o campo elétrico. Bem, 2πrl vai ser o fluxo total sobre o cilindro, e isso, pela lei de Gauss, é a carga interna por ε0. Carga interna é a carga somente que está dentro do cilindro. Isso é a densidade de carga vezes o comprimento da gaussiana. Ok? O L do fluxo corta com o L da carga, consequentemente o nosso campo elétrico fica lambda sobre 2πr ε0. Esse é o módulo do campo elétrico, notando que o campo elétrico ele é perpendicular à haste infinita. Bom, o que nós temos aqui? Duas hastes infinitas. E a gente sabe que o campo elétrico é perpendicular às duas. Isso é, no caso, a carga, o campo elétrico devido à haste positiva, que é a haste que é paralela ao eixo Y,
vai ser perpendicular à haste positivo. Isso é, na origem ele vai ter a direção do eixo X. E o campo elétrico devido à haste negativa, que é paralelo ao eixo Z, também está na direção do eixo X, porque é a direção perpendicular à segunda haste. Então note que o campo elétrico ele tem a mesma direção e o mesmo sentido nas duas hastes. Consequentemente, o campo elétrico total vai ser a soma das duas. Bom, mas eles têm a mesma densidade de carga, 1 nanocoulomb por metro. A única diferença é o sinal da carga, né, o tipo de carga, mas isso só vai influenciar no sentido do campo elétrico, e a influência é fazer com que o campo elétrico se some. Isso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o campo elétrico, que é a soma dos dois, certo? Na mesma direção, no mesmo sentido, tem a mesma distância, tem a mesma densidade de carga, consequentemente, nosso campo elétrico é 2 vezes essa expressão. 2 vezes a expressão, o 2 de cima corta com 2 de baixo, o lambda é 1 nanocoulomb por metro, né, que é o mesmo lambda por 2, 1 vezes 10 a menos 9. A distância até ao centro, exatamente que permitiu que o campo elétrico fosse dobro, foi exatamente que a distância é a mesma. Como a distância é a mesma, nossa distância R é 0,01 metros, isso é 1 centímetro. O epsilon 0 é 8,85 vezes 10 a menos 12, e isso resulta num campo elétrico de 36 volts por metro. É o campo elétrico no centro devido às duas hastes nessas condições. É isso.